Abra a sua Bíblia aí no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 1. Vamos ver algo sobre Deus falando para nós. Vamos orar. Pai Celeste, nós agradecemos o Teu nome, porque Tu és o único Deus digno de ser louvado, adorado, cultuado, invocado, dignificado. E nós queremos, ó Deus, nesta manhã continuar fazendo isto, ó Deus, para a glória do Senhor e para o nosso bem como indivíduo, mas também, ó Deus, para o bem da nação que Te chama pelo Teu nome e que o Senhor trata como filhos. Por isso, ó Deus, atenda para as nossas necessidades e responde-nos segundo a Tua bondade e a Tua misericórdia. Fica, pois, conosco em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, irmãos. Nós vamos repetir o verso de número 7, versículo de número 7 de primeiro livro das Crônicas, aliás, segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Todos juntos, diz assim: naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que quiseres que eu te dê. Ok, que Deus continue nos abençoando. Estava pensando nesse versículo, irmãos, e pensando que, e se fosse com você, que Deus aparecesse e dissesse o seguinte: pede-me o que queres que eu te faça, ou pede-me o que queres que eu te dê. Qual seria o seu pedido? Se colocasse em ordem, para saber assim, qual é o meu principal pedido a Deus. A Bíblia diz que depois Deus vai falar para Salomão e dizendo o seguinte: olha, porque não me pediste a morte dos inimigos, não me pediste riqueza, não me pediste isso, então te darei o que pediste. Mas a pergunta importante para cada um de nós é que, se Deus aparecesse agora diante de nós e dissesse qual é o desejo, qual é o que mais te atormenta, o que mais você deseja, eu quero que você coloque agora diante de mim. Qual seria o seu pedido? Aí você viaja, né? Pensando, são tantas possibilidades. Qual seria o principal pedido? E aí Jeremias 33:3, ele diz assim: olha, invoca-me e te responderei, e anunciar-te coisas grandes e ocultas e que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Então, o próprio Deus se coloca e continua se colocando diante de cada um de nós e dizendo: invoca-me e te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. O salmista diz também que no dia da minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. O Salmo 116, versículo 1, ele diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e Ele me responde quando eu clamei por socorro. E aí ele continua descrevendo que um tempo ele caiu em tristeza ou em angústia, e ele disse: angústias do inferno se apoderaram de mim, e eu caí em tribulação e tristeza. Então eu invoquei o nome do Senhor e disse, e aí ele vai descrevendo a sua oração, quando ele diz que laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, e aí eu caí em tribulação e tristeza, mas o que eu fiz foi invocar o nome do Senhor, e de repente ele diz: volta minha alma ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, dos pés a minha queda e das lágrimas os meus olhos. Então volta minha alma ao teu sossego. E ele continua dizendo que ele disse: eu andarei na presença do Senhor nas terras dos viventes, eu cria, ainda que disse estive sobremodo aflito. Por essa definição do Salmo 116 e de Crônicas, 2 Crônicas 1:7, nós, como igreja bendita do Senhor, precisamos ter a convicção de que Deus continua à nossa disposição, fazendo o melhor que Ele tem para nós, e não para satisfazer o nosso desejo. Quando Salomão diz: Senhor,
o Senhor me colocou à frente do povo, agora eu preciso de sabedoria e conhecimento para conduzir este povo. Eu não dou conta, eu peço sabedoria. Geralmente, se a gente pensar nessa cultura de hoje, mas também de todos os tempos, da ambição, do materialismo, do narcisismo, do primeiro eu, e depois, se tiver possibilidade, você, mas primeiro eu, depois também, e depois, se sobrar alguma coisa, você. Dificilmente estaríamos pensando como Salomão fez esta oração, que não pensa nele próprio, mas pensa como conduzir o povo. E aí Deus disse assim: olha, pede o que você quiser. Ele disse: eu quero só duas coisas, eu quero sabedoria e eu quero conhecimento. E aí, como chefes de família, ou como pessoas que agitam e habitam nesta sociedade, poderíamos pensar: Senhor, dá-me conhecimento e dá-me sabedoria. Mas dificilmente em nossos dias, até mesmo os cristãos vão pedir conhecimento e sabedoria para Deus, para casa, né, para o seu dia a dia, para o trabalho. O que se quer é que Deus satisfaça os desejos da nossa alma, ou que literalmente responda a nossa ansiedade o mais rápido possível. E porque alguns acham que Deus demora, então se criou as orações determinativas, né, que se ordena a Deus, se determina para Deus, que se toma posse de Deus, que já declara isso ou aquilo. E é bom que se diga que isso não é bíblico. Não tem oração determinativa na Bíblia. Tem de súplica, tem de ação de graças, tem de louvor, tem de gratidão, mas não tem determinação. O pecador não determina Deus. O criado, ou o que é criado, ou a criatura, não determina ao Criador o que ele quer ser. Jeremias conta a história lá da história do oleiro, e Deus está dizendo: olha, o oleiro tem ação sobre o barro, para fazer do mesmo barro um jarro para isso, um vaso para aquilo, mas quem tem o poder para o vaso é o que está fazendo, e não o barro não tem força em si, mas o oleiro dá a forma. Então Deus é o nosso Criador, então Ele responde-nos sempre o que é melhor para nós. Salmo 103, quando o salmista diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. E ele diz: não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, pois o Senhor é quem renova nossas forças. Ele diz: o Senhor é quem restaura, é quem nos edifica, é quem nos sustenta. Então ele diz: bendize ao Senhor, de uma forma que ele disse: eu não quero esquecer nada que o Senhor fez, mas eu quero bendizer ao Senhor. Ele chama as pessoas para dizer: bendize ao Senhor, bendizei ao Senhor, e a uma voz só vamos bendizer o nome do Senhor. E agora Deus chega para Abraão, para Salomão, que está iniciando o seu ministério, o seu reinado, e ele vai dizer: Senhor, eu preciso de sabedoria, eu preciso de conhecimento. Mas Deus vai dizer: pede o que você quiser. Verso 7, Deus aparece a Salomão e diz: naquela mesma noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: pede-me o que quiseres que eu te dê. O que você quiser. E aí a pergunta continua para nós: se Deus aparecesse hoje à noite lá do lado da sua cama, um bom nordestino do lado da sua rede, e dissesse: pede-me o que você quer. Eu creio que muitos de nós ficariam em dúvida qual o pedido. E principalmente se Deus dissesse: você só tem um pedido. Você só tem um pedido para fazer. Qual seria? Qual seria o seu pedido? Você talvez ficasse tão confuso que não fizesse nenhum. E Deus, Ele disse: pede-me o que quiseres e eu te dou. Jesus Cristo disse também para todos os seus discípulos, Ele dizendo que aqueles que permanecem na videira verdadeira, no Senhor Jesus Cristo, Ele disse que Deus lhe concede o desejo do seu coração, o pedido. No entanto, é preciso que a gente pense que o pensamento e a vontade e o conhecimento de Deus é muito maior do que o nosso, e Deus sempre responde às nossas orações conforme o que for melhor para nós e para a glória dele. Por isso que Romanos, quando ele começa o capítulo 8, dizendo que não há mais condenação,
que nós estamos justificados em Cristo, ele vem prosseguindo no pensamento que o próprio Deus age em nosso favor, Jesus Cristo age em nosso favor, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, e de repente ele diz, pelo poder do Espírito, você chama a Deus de Pai, e ele vai dizer, porque todas as coisas, Deus faz com que cooperem para o bem dos que amam a Deus, e são chamados segundo o seu propósito. E aí ele continua dizendo que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E aí ele começa e vai dizendo que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, nem abundância, nem escassez, nem tribulação, ele disse, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, graças a Deus, que Ele sabe qual é o anseio e qual é o pedido do nosso coração, e que Ele responde conforme a vontade dEle, e conforme o que será melhor para nós, e conforme o que for para a dignificação e a exaltação do seu nome. Ele disse, e ele continua dizendo, invoca-me e te responderei, e vou anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. O desejo que está no seu coração deve ser colocado diante de Deus. A resposta nem sempre vem conforme o teu pedido, mas certamente é maior do que o teu pedido e maior do que a tua ansiedade, porque Ele sempre tem o que é melhor. Efésios 1:3. Ele disse, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, Paulo vai dizer que, olha, Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando você chega nos dois últimos versos, três últimos, de Romanos capítulo 11, Paulo vem escrevendo todos os capítulos, do primeiro até o capítulo 11, sobre a grandeza de Deus, misericórdia de Deus, bondade de Deus, justiça de Deus, a paz em Deus, pecador, só encontra paz em Deus, restauração. De repente, nos três últimos versos do capítulo 11, ele disse, ó profundidade das riquezas, tanto do conhecimento como da glória do Senhor, pois quem foi o conselheiro do Senhor, ou quem primeiro deu a ele, para que depois fossem restituídos, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, então a ele a glória eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe e que você faça o pedido para Deus que está no seu coração, crendo que Ele fará muito mais daquilo que você está pedindo. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus e Pai, nós colocamos-nos diante do Senhor. O Senhor conhece o desejo do nosso coração, conhece os anseios e o anseio da nossa alma, e conhece, ó Deus, o que é essencial para cada um de nós, que possamos aprender, ó Deus, a pedir do Senhor aquilo que é essencial para cada um de nós, e que a Tua misericórdia e a graça nos assista, e que o Senhor nos responda, ó Deus, não segundo os nossos próprios interesses, mas segundo a Tua própria misericórdia e graça, porque sabemos que o Senhor sempre fará o que é melhor para cada um de nós. Fica, pois, conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ser divididos em